Oi, gente, aqui quem fala é Victoria Alves e hoje eu vou te mostrar como usar o seu Instagram para atrair clientes. Se você já parou para pensar quantas vezes que você já entrou no seu Instagram hoje, me responde uma coisa de uma forma muito honesta. Quantas vezes você já usou o seu Instagram para fazer a sua carreira de personal organizer crescer de verdade? Porque existe uma grande diferença entre você estar no Instagram e usar o seu Instagram com estratégia. E é exatamente essa diferença enorme que eu vou mostrar para vocês hoje. E o que eu quero que vocês saibam? Que a gente vai falar hoje sobre o Instagram, mas que a gente não vai falar do Instagram de qualquer jeito. A gente vai falar do Instagram hoje de estratégia, posicionamento, de como transformar o seu perfil em uma máquina de atrair clientes. Se você já está no Instagram e você está sentindo que as coisas não estão indo muito bem como deveria, essa aula é para você. A gente vai começar nesse bloco falando de um diagnóstico. O que acontece? A maioria das pessoas que chegam para a gente com muita dificuldade no Instagram cometem os mesmos erros. E olha, eu juro para vocês, não é falta de talento, não é falta de esforço, é pura falta de direção. Eu vou listar os 3 erros mais comuns e você vai se identificar com pelo menos um deles aqui. Primeiro, o perfil, ele não deixa claro quem é que você atende. Qual é o resultado que você gera para a pessoa? Eu já vi aqui várias vezes a pessoa prometendo paz. Então, vai lá na sua bio e tá lá. Eu entrego uma casa com muita paz através da organização. Isso daqui é uma coisa que a gente não consegue de forma palpável, sabe? A gente não consegue. Eu vou desligar o som aqui para não atrapalhar. Mas de forma palpável, isso não é uma promessa que se concretiza. Porque depende do emocional daquelas pessoas. A gente não sabe como que tá a situação que tá ali. Então, seria interessante a gente conseguir prometer algo real. Então, se a organização ela vai facilitar a vida e a rotina daquela pessoa, é aí que você entra. Entendeu? Então, essa bio confusa, um nome completamente sem posicionamento, foto do perfil que não transmite profissionalismo, esse é um dos erros mais comuns que a gente atende aqui. Segundo erro é você fazer um conteúdo de inspiração sem intenção. Você vai lá mostrar a gaveta organizada, aquele armário, coisa mais linda, resultado do seu cliente, mas você não conecta a dor do seu cliente. Se a gente parar para pensar assim, qual que seria, porque, qual é o motivo que essa pessoa está vindo me contratar? Isso daqui, esse motivo, é onde você coloca isso nas redes sociais. É o ponto em comum que a pessoa bateu o olho no seu post, a pessoa se identifica. Ele não quer só ver o armário lindo e organizado. A pessoa ela quer resolver um problema. Por isso que ela contrata você. Então, seria bem interessante você ter uma intenção por trás do seu conteúdo. O erro 3 é o seguinte: você começa super animada e depois trava no meio do caminho. Então, você tem uma presença inconsistente. Você posta por uma semana, desaparece por 2, volta para a energia total e depois some de novo. Sabe o que acontece? O algoritmo para de te mostrar. E o pior, o cliente, às vezes eles não vai parar de confiar, mas ele pode estar recebendo conteúdo de uma outra PO e você está deixando de vender para aquela pessoa. Porque a consistência, ela também gera confiança, ela também gera memória. Então, cuidado com esses 3 erros aqui. A gente vai falar um pouquinho de posicionamento. Como que você vai construir um posicionamento dentro do seu perfil que atrai aquela pessoa? Vamos começar pela base do seu perfil. Antes de qualquer estratégia de conteúdo funcional, o seu perfil, ele precisa fazer uma coisa. Só um. Combinado? Deixar claro para quem é e o que você entrega. Eu vou te dar uma boa estrutura para você anotar. Lá no nome do seu perfil, sabe o nomezinho do seu perfil? Você vai usar o seu nome mais a sua especialidade. Seria interessante você abraçar um nicho, porque isso faz com que essas pessoas se sintam atraídas. Então, uma mulher que ela vai contratar,
Uma mulher que está gestante e ela vai contratar uma personal organizer, se ela tem dois perfis para escolher, ela bate o olho no perfil de uma personal organizer especialista em baby, ela vai escolher esse daqui, porque ela é especialista, entendeu? Então, seria bem interessante você colocar o seu nome e a sua especialidade, tá bom? Até porque isso aparece na busca do Instagram e você pode ser encontrado por isso. Isso que a gente chama de técnica de SEO. Mas depois a gente explica isso. A sua foto do perfil. A sua foto do perfil, ela não pode ser uma coisa que não dê para ver teu rosto. Ela precisa de uma expressão acolhedora, uma foto mais clara. Eu entendo que tem muita gente que quer usar logo quando ela está se posicionando como uma empresa. Mas sabe qual que é a diferença? As pessoas não se conectam com uma empresa. Tenta colocar sua logo nos seus posts, no seu destaque, mas aparece com o seu rosto na foto de capa. Seria muito interessante porque as pessoas confiam em pessoas. Então, ela não sabe quem é que está por trás daquela empresa. E seria interessante que você conseguisse trabalhar o nome, a foto e a bio do seu perfil. A bio, ela tem que estar lá para quem é o seu público. O que que você faz e para quem é? Simples assim. Você precisa de uma frase de uma promessa. Então, você vai falar o resultado e a transformação que eu entrego é essa. E você tem que ter uma chamada para ação. É aqui que faz a pessoa clicar no link ou visitar teu stories. O que, que você quer que a pessoa faça assim que ela chega no teu perfil? Visite teu stories, clique no link da bio para falar com você. Isso daqui é importantíssimo para um posicionamento de marca. Outra coisa, faz essa tarefa. Abre o teu perfil agora. Eu tô com... Cadê meu telefone? Tenho esse daqui, mas tem um outro também. Por aí. Pega o seu telefone, abre o seu Instagram. Nele você vai bater o olho e você vai ver como que tá a minha foto de capa, como que tá a minha bio e como que tá meu nome. Arruma todas essas partes do seu perfil, do seu posicionamento. Se não tiver uma CTA, coloca uma CTA. O ChatGPT consegue te ajudar com isso. Se você já tiver anotado tudo isso que eu te passei, é só você fazer um pedido para o ChatGPT. Me ajude com isso. E ele vai te entregar algumas opções, tá? Agora a gente vai entrar para a parte, uma das partes mais importantes, né? Que é a base, a estrutura do perfil. É quando a gente fala da parte de produção de conteúdo. Como fazer um conteúdo para o seu perfil no Instagram que atraia clientes? Vamos lá. A gente vai falar da parte que mais trava as personagens organizers, que é o conteúdo. Hoje no Instagram, você não vai no Instagram só para poder ficar comprando. A maioria das pessoas estão lá para se entreter. Então, elas querem passatempo, elas querem ter alguma emoção, ela quer rir, ela quer chorar, ela quer se entreter, certo? Uma das coisas que a agência não consegue fazer por você é essa parte, porque precisa aparecer o teu rosto e a tua personalidade. A gente da agência, a gente consegue fazer os conteúdos de venda. Eles são importantes porque se você entretém, se você não tem venda, você está perdendo tempo na plataforma. Só que se você só vende, só mostra conteúdo de venda e também não aparece, você também está perdendo tempo na plataforma. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio porque você precisa do conteúdo de venda, mas você também precisa aparecer. Então a gente vai falar desse momento delicado das POs, que é interessante para que você consiga ter resultado. Primeiro, os pilares do conteúdo que vende. Você precisa ser organizado. Personal organizer precisa ser organizado. Você precisa de uma pasta que tenha foto e vídeo do antes e o depois do seu trabalho. Transformação real no trabalho que você fez. A gente teve caso aqui de PO chegando e falando: Nossa, já trabalhei 4 anos como personal organizer e no dia que eu fui na casa de uma cliente já estava tudo combinado e ela, de repente, na hora que eu saí da casa dela, já estava combinado, você entendeu isso? Quando ela foi sair da casa dessa pessoa, ela falou: Me passa seu Instagram.
Aí ela já entrou na defensiva. Olha, eu não sou muito de rede social, não. Sabe o que que aconteceu? Adivinha o que que aconteceu? A cliente foi olhar, não tinha nada, no perfil dela, nada. E ela falou: Olha, eu vou ter que chamar outra pessoa. Porque eu não quero correr o risco de pagar para uma iniciante vir aqui na minha casa aprender. Eu preciso de uma estrutura profissional. Espero que você me entenda, mas eu queria ver algum resultado do trabalho que você faz. Eu preciso saber o que, que eu estou contratando. O portfólio dela, ela não tinha para poder apresentar. Então, quando você é uma pessoa organizada, você tem fotos e vídeos do antes e depois do trabalho que você faz, e isso tem que estar dentro do seu perfil no Instagram. Simples assim. Contar a história na legenda da dor que aquela cliente tinha e como você resolveu. Às vezes a dor pode ser, ela tinha um prazo para poder se mudar. Às vezes a dor que ela tinha era, por exemplo, a funcionária, que a funcionária dela estava organizando, mas toda vez que ela ia cuidar do closet, as outras funções da casa ficavam sem organizar. Às vezes a dor que ela tinha eram os brinquedos espalhados no quarto da criança a ponto de não conseguir mais limpar o quarto de tanto brinquedo. Então, qual que é a dor que tinha? Você precisa mencionar isso nos seus conteúdos. É isso que vai fazer o seu conteúdo não ser mais do mesmo. No pilar 2, a gente vai para o pilar de educação. Então, pilar 1, de conteúdo que vende, resultado do ambiente. Pilar 2, educação. Aqui é uma das partes que a gente mais trabalha, que é a parte de dicas práticas, listas, um conteúdo que resolve um problema da cliente. Isso vai te posicionando como autoridade, vai gerando confiança e ela vai lembrar do perfil que gerou para ela consciência. Ela vai lembrar do perfil que entregou para ela um material que ajudou ela dentro da casa dela. Ela vai lembrar. Então, ela vai escolher você e vai falar: eu escolho essa profissional e não escolho nenhuma outra. Porque foi através dela que eu consegui resolver um pequeno problema na minha casa. Então, esse conteúdo educacional, aqui na agência, nós que preparamos, eles são muito importantes e são a base também do seu posicionamento. No pilar 3 do conteúdo, a gente vai falar de humanização. É importante você ter e mostrar os bastidores, as rotinas, os valores e o porquê que você escolheu essa carreira, o que que te move. Isso gera uma conexão absurda. As pessoas compram de quem elas confiam e com quem elas se identificam. Então, se a partir do momento que você não aparece de jeito nenhum, ela vai se conectar com o quê? Que tipo de valor você tem? Que ela pode falar: nossa, eu quero essa pessoa na minha casa. A gente compartilha da mesma visão. Não tem isso? E a parte de conversão. Como que funciona essa parte de conversão que na agência a gente que faz também? É um conteúdo que sempre vai estimulando a pessoa para o próximo passo. Então, ela vai agendar com você uma consultoria, ou ela vai entrar em contato, ela vai tirar uma dúvida, ela vai perguntar para você: você consegue analisar meu ambiente? Talvez eu não faça agora uma organização profissional, mas eu estou precisando resolver um problema rápido. Você consegue me atender online? Se ela for fazer uma mudança e você tiver disponibilidade, olha, você tem como fazer uma visita técnica? Então a gente consegue fazer um conteúdo que leva a pessoa para o próximo passo. Outra coisa, sua tarefa agora, abrir o seu feed, olha para ele, classifica seus últimos 9 posts dentro desses 4 pilares. Quantos conteúdos que você tem de resultado, de educação, de humanização e de conversão? Me conta. Me conta nos comentários. Então vamos lá. Você vai fazer essa dinâmica e eu vou fechar agora falando um pouquinho dos stories. Vamos ver? Eu quero falar de uma ferramenta que muita personal organizer subutiliza, que são os stories. O feed ele é capaz
de atrair as pessoas. Você consegue prender a atenção das pessoas, independente do nível de consciência dela, você consegue atrair ela através do feed. Mas é nos stories que a conversão ela acontece. Então, nos stories, você consegue criar um relacionamento real daquela pessoa. É lá que o cliente te conhece de verdade, é lá que a pessoa começa a confiar em você, é lá que ela começa a considerar te contratar. Eu vou te dar agora uma estrutura completa que você pode utilizar. É só você copiar e fazer. Não tem desculpa. Então, é só você copiar essa estrutura e fazer. Na segunda-feira, mostra a sua rotina, o seu bastidor, o que vem pela semana, conta um pouquinho da sua agenda. O que você vai fazer? Ah, eu vou ter uma visita técnica, vai lá, abre o seu stories e fala. Na terça-feira, você pode trazer uma dica rápida. Por exemplo, a pessoa que ela deixa os ambientes dentro do plástico, sem usar um pote hermético. Já parou para pensar nisso, que pode dar aqueles bichinhos lá dentro? Você pode falar sobre isso, é bem interessante. Por que você não deve ficar guardando seus alimentos dentro do plástico? Abriu? Pote hermético. Na quarta-feira, você pode fazer um pouco mais de interação. Lembra? A pessoa quer se entreter? Coloque uma caixinha de pergunta, enquete, reação. Faça alguma coisa que faça essa pessoa ficar aquecida ali dentro do seu perfil. Na quinta-feira, você pode mostrar um pouquinho do resultado de um trabalho, de um processo que você fez. Se você tiver algum problema que você resolveu ali, ou de uma solução inusitada que você resolveu, você pode contar sobre isso. Na sexta-feira, você faz essa chamada para ação. Fala para a pessoa: olha, para você me contratar, você pode me chamar no link da bio, ou você pode me chamar diretamente no direct. Olha essa cliente, o resultado que ela teve, e mostra um depoimento. Acabou. Você já tem uma estrutura para uma semana inteira, completa. Sábado e domingo eu gosto bastante de mostrar família. Seria interessante que você aplicasse aí também. Então, é muito mais família, porque o seu perfil ele já está estruturado. Então, agora você já tem 5 dias de conteúdo para o Stories, um tipo de conteúdo por dia, consistência e zero sobrecarga. Só que eu preciso te falar de uma coisa que muita PO ignora, que são as caixinhas de pergunta, que é uma ferramenta de vendas. É a principal ferramenta de venda nos stories. Onde você tira a dúvida, quando você tira a dúvida daquela pessoa, primeiro, na cabeça dela, falam assim que você já alugou um triplex, você vira autoridade para ela na hora. Porque você não está sendo só simpática, você está construindo um relacionamento que vai resultar numa contratação. E eu vou ser muito honesta com você. A consistência é um dos maiores desafios de quem trabalha sozinho. Porque quando o cansaço bate, o Instagram é o primeiro a ser abandonado. Por isso que dentro do Organize Pro, uma comunidade que eu construí para gente que trabalha com organização, mas também que quer ter uma mentalidade trabalhada com constância, porque crescer sozinha, sem direcionamento, sem um ambiente que te mantenha em movimento, é muito mais difícil. E você não precisa fazer tudo isso sozinho. Então, para a gente poder fechar, vamos recapitular tudo que a gente fez hoje. A gente viu perfil estratégico, a bio clara, posicionamento, foto profissional. A gente falou dos 4 pilares de conteúdo, resultado, a gente tem o conteúdo educacional, humanização, o conteúdo de conversão. Montamos uma estrutura para os seus stories, consistência sem sobrecarga. E a sua tarefa da semana é: revisa sua bio, veja as estruturas que eu te passei. Você vai lá para o seu feed e você vai classificar os últimos 9 posts que você tem lá dentro, desses 4 pilares que a gente te apresentou. E monta a sua grade de stories da semana. É super aplicável, é super simples, não vai te cansar. É algo simples de se fazer e só com esse posicionamento novo que você está assumindo, você já consegue ter um direcionamento. Vai parar de ficar no escuro e vai ter direcionamento, tá bom? E antes de eu te deixar aí, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Se essa aula te deu ferramentas, eu espero que você aplique
de verdade tudo isso, manda um áudio para mim. Só que eu sei, porque eu já acompanhei muita personal organizer, que a maior dificuldade de vocês é não saber o que fazer. É ter constância quando há dúvida. Vocês não conseguem ajustar algo que não está funcionando, porque na maioria das vezes vocês nem sabem o que está funcionando e o que não está. E eu sei que a maioria de vocês querem alguém do lado de vocês que olha para o Instagram de vocês e fala, vai, só continua que você está no caminho certo, ou então vamos ajustar a rota. E é para isso que existe o Organizer Pro, que é a nossa comunidade de personal organizer. Essa comunidade é para mulher empreendedora que quer construir a sua carreira profissional de verdade, com método, com estratégia, com acompanhamento. Dentro da nossa comunidade, você vai ter aulas profundas de marketing, de venda e de posicionamento para personal organizer. Você vai ter estratégias do Instagram que vão muito além do que você consegue ter hoje. Desenvolvimento emocional, porque eu acredito muito que a virada de chave da carreira de uma PO, ela começa na cabeça, no emocional. Você vai ter um suporte direto para você poder tirar dúvidas, então você não fica sozinha. Todo período de manhã, por volta das 9 horas, eu vou lá dentro da comunidade, vejo qualquer dúvida que tiver, ela é respondida sempre nesse horário, das 9 às 10 da manhã. E é uma comunidade para personal organizer. Para as outras POs que estão no mesmo caminho que você, às vezes tem a mesma dificuldade que você tem. Então, crescer sozinha é possível, eu te dou certeza disso. Mas crescer com direção, dentro de um ambiente que te acompanhe, é incompativelmente mais rápido. Então, as vagas da nossa Organize Pro vai abrir em breve, vou avisar vocês, vou avisar dentro do grupo e você pode ter esse acompanhamento, essa ajuda mais profissional de perto, tá? Eu te vejo na próxima aula. Um beijo e quem sabe te vejo também dentro já do Organizer Pro. Beijo!